Beleza, então agora começando a gravação, boa tarde de novo para vocês. Como estava combinando, então, para atender o pedido de vocês, eu vou começar com o exercício 009, que trabalha com vetores, passo para o exercício, passo para a cinemática vetorial, e aí a gente faz depois passa para gráficos, tá? Que é o 008. Boa tarde, quem entrou depois, entrou bastante gente agora. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês o link do livro, como tem feito sempre, depois eu vou usar. Esse livro, lembrando, que é uma cópia autorizada, tá? É o nosso livro que a editora fornece a cópia digital. Então, nós temos acesso. Vou passar vocês para o lado. Deixa eu abrir meu quadro. Vou começar a apresentação. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer esse 009, que daqui eu já pego um pouquinho de vetores, escuto um pouquinho a importância disso, e passo para o que é mais importante, com a aplicação disso, que é a cinemática vetorial, que é a aula seguinte, né? Olha só, eu dei um exercício aqui, que é uma soma de vetores bem simples, tá? E depois uma decomposição de vetores. Vamos explicar o que é os dois. Somar vetores, soma a gente sabe como é que faz, né? Você vai juntar, unir dois valores, só que nesse caso aqui, como é vetores, tem algumas características que a gente tem que tomar cuidado. Então, deixa eu botar aqui, fecha isso. Letra A. Eita, que tá agarrando. Nossa letra A. E aí eu tenho três vetores, tá? Um vetor A vertical para cima, então a gente fala o seguinte, ó, o módulo dele, o tamanho, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, cada quadradinho vale uma unidade, né? Então, 5 unidades. Esses 5 unidades, esse tamanho, é o módulo do vetor, né? É o valor dele. Direção vertical, essa linha aqui, sentido para cima. Então, são três características que todo vetor tem, que a gente não pode mudar isso do vetor, não pode abrir mão. O vetor B, por sua vez, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Horizontal é a direção, sentido para a direita. E o vetor C, esses vetores amarelo e verde aqui é que eu botei depois, tá? Mas esse vetor C, que é o da questão, ele está na diagonal. Então, a direção dele é nem vertical nem horizontal. Só que ele, pelos quadradinhos, eu vejo que ele tem 4 unidades de largura e 2 de altura, tá? Como eu disse, eu não posso mudar essas características, mas eu posso arrastar o vetor para onde eu quiser. Que vetor é uma ferramenta que parte do desenho, gente. Então, vocês necessariamente, quando for usar vetores, e o ensino médio inteiro vocês vão usar, vocês vão ter que reconhecer se é vetor ou não, toda vez que for usar o vetor, você vai ter que fazer o desenho, tá? Porque é a partir do desenho que você explica o raciocínio, é a partir do desenho que você obtém os resultados. Tá, agora minha caneta não está funcionando. Tá, voltou. Então, olha só, eu vou tentar fazer o seguinte, esse quadro meu aqui, ele tem os quadradinhos, vou tentar fazer usando os quadradinhos que eu tenho aqui. Então, o vetor A, como eu disse, 5 unidades para cima. Deixa eu tentar fazer reto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Está aqui. Deixa eu permitir a entrada de alguém. Gente, boa tarde quem está chegando depois. Eu estou fazendo 009, tá? De vetores. O vetor, esse é o vetor A. Então, olha só. Se eu desenhei o vetor, eu tenho que dar nome para ele. Tá? Tem que diferenciar do outro. Esse é o vetor A. Como é um vetor, eu tenho que botar esse símbolo em cima da letra. Isso, gente, é importante, tá? Se desenhar um vetor, mas botar nome e botar sem o símbolo, é como se fosse um erro de português, um erro de ortografia. Você perde uma coisinha, você perde um pontinho, tá, um décimo, isso qualquer prova que seja. Então, você tem que tomar cuidado com esse formalismo. O vetor B, eita, e eu sempre apanhando desse quadro aqui. O vetor B, ele é horizontal. Deixa eu tentar botar a régua aqui.
Como eu apanho isso? Tem 8 para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, aqui é o vetor 1, 2, 3, 4, 5. Ficou grande demais. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o vetor B está desenhado aqui, horizontal para a direita, o nome dele e o símbolo que representa que é vetor. Então, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, eu só arrastei o A para perto do B. Vou fazer a mesma coisa com o C. O C, como eu disse, ó, tem 2 quadradinhos para baixo, 1, 2, 3, 4 para a direita. Ele acaba aqui nesse pontinho. Então, eu vou tentar desenhar ele ali. Deixa eu pegar essa régua. Aqui vai ser difícil usar a régua. Esse seria o vetor C. Beleza? Eu vou só escrever o nome dele um pouco mais para baixo, para ter espaço para eu elaborar a questão aqui. Então, esse é o vetor C. A soma de vetores, você tem 2 regras. Na aula eu falo de 2 regras. Uma é quando você desenha um atrás do outro, igual eu fiz. A outra é quando você desenha os dois saindo da mesma origem, ou seja, sai do mesmo ponto. Tá? Quando ele sai do mesmo ponto, a regra que eu ensinei, a regra do paralelogramo, você copia um vetor paralelo a ele, do outro lado, só o tamanho dele aqui, ó, pontilha aqui, copia outro vetor paralelo, e aí você fecha um quadrilátero. A diagonal desse quadrilátero é o vetor soma. Então, eu somei esses 2 vetores, tá? Agora, quando eu desenho um atrás do outro, qual regra que eu faço? Eu pego a regra que chama a regra do polígono. Eu vou fechar o polígono. Eu saio do início do primeiro vetor e vou até o final do último. Então, isso daqui. Tá? Deixa eu tentar fazer em linha reta. Aqui eu não vou conseguir usar uma régua. Isso daqui vai ser o nosso vetor soma. Beleza. E aí, repara o seguinte, eu tentei usar o quadriculado aqui do meu quadro, tá, para ficar igual da questão, porque ele deu os quadradinhos, com tamanho 1 unidade cada um. Então, se eu faço isso direitinho, a partir daqui eu já vejo o seguinte, ó, esse vetor soma ficou com uma base aqui, ó, a largura dele, 4 unidades, e a altura ficou com... Tá, tem alguma coisa errada aqui. 1, 2, 3. Ah, tá, eu desenhei o A errado, gente. Desculpa. Ele fica com 3 unidades. O A tem 5. Eu apaguei uma aquela hora, não sei porquê, né? O A ele vem até aqui embaixo. Ó. O A vem aqui. Ó. Tá, aqui começa o vetor soma. Agora sim. Então, esse é o vetor soma, como eu estava dizendo. A largura dele, 4 unidades. A altura, 3 unidades. Então, repare que eu tenho um triângulo aqui, ó, em que a hipotenusa é S, a altura vale 3 e a base vale 4. Então, eu aplico o teorema de Pitágoras e calculo o vetor soma. Vai ficar 9 mais 16. S ao quadrado igual a 25. Aplica a raiz quadrada dos dois lados. O vetor soma vale 5 unidades. Tá? Isso usando o papel quadriculado. Você, professor, eu não fiz assim, não. Eu não usei quadriculado. Como eu poderia fazer? Você poderia olhar o seguinte, ó. Esse vetor soma, ele tem a altura dele igual à altura do A, mais a altura que o C desce. Então, olha só, o A sobe 5 unidades. O C desce 2 unidades. Então, ele tem uma altura de 3 unidades. Outra coisa que eu poderia ver é o seguinte, o D ó, tem 8 unidades para a direita. O C volta 4 unidades para a esquerda. Então, se o C tem 8 para a direita, 4 para a esquerda, sobra 4 unidades aqui. Então, eu acho esses valores, 3 e 4, olhando o tamanho dos vetores. Pelo menos esse papel quadriculado aqui da questão eu tenho que olhar. Tudo bem? Então, esse é um caminho.
Então, assim, eu tenho que achar esse lado e esse para calcular. Vetores, basicamente, é isso. Você vai fazer o desenho, e a partir do desenho, você vai olhar a geometria e tentar achar um caminho mais fácil de calcular o vetor que você achou, a soma que você achou, tudo bem? Só um detalhe importante, olha como que eu escrevi no desenho, ó. Eu botei a setinha em cima de cada letra. O que isso quer dizer? Que são vetores. Eu poderia escrever isso, ó, o vetor soma, ó, o vetor soma é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, soma de vetores. A setinha quer dizer o seguinte, eu estou somando esses vetores, essas setas, mas eu tenho que olhar o desenho. Quando eu vou falar o módulo, o tamanho, eu tiro a setinha, e aí a conta é outra. Aí eu vou no desenho mesmo e localizo a conta. Tudo bem? Então, eu tenho que saber escrever essas coisas. Se você escrever aqui, nessa parte aqui, fizer assim, ó, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso aqui está errado. Tá? Isso aqui é multiplicação de vetores, não do tamanho dele, né? É o vetor S vezes o vetor S, que a gente não aprendeu a multiplicar vetores. Existe como, mas a gente só aprende no terceiro ano. Então, na verdade, isso aqui é uma informação errada, bem errada. Então, você não pode colocar isso. Quando eu falo que você não pode, gente, é que se a tua prova está impecável, mas você fez isso na prova, você não tirou 10. Você vai perder alguma coisa aqui, tá? Então, cuidado. Vetores têm esse formalismo. Uma outra maneira de resolver a questão, que eu sugiro ali, é você desmanchar o vetor C. O que quer dizer isso? O vetor C é um vetor que tem 4 para a esquerda, 2 para baixo. Então, é a mesma coisa que você pegar um vetor para a esquerda de 4 unidades, que eu vou chamar de CX, né? C na horizontal, ó, vale 4 unidades, e um vetor para baixo, que eu vou chamar de CY, que tem 2 unidades. O tamanho, lembrando, estou tirando dos quadradinhos, tá? São aqueles 2 vetores vermelhos que eu deixei desenhado lá na questão. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de decompor, que é o que eu estou procurando na letra B. É desmanchar o vetor original e achar 2 que vão substituí-lo. Então, ao invés de escrever C, eu vou escrever o vetor 4 unidades para a esquerda, que é CX, 2 unidades para baixo, que é CY. Tá? E aí eu faço como agora? Aí eu trabalho separando o horizontal da vertical. Fica mais... Geralmente é mais tranquilo trabalhar com vetores assim. Aquela questão que estava tudo quadriculado, que era só ligar os vetores, nem tanto, era mais fácil fazer como eu fiz a primeira vez. Mas quando você não tem o papel quadriculado, tá? Você tem que pegar os números mesmo, é mais fácil fazer isso. O horizontal separado da vertical. E aí na horizontal você tem o quê? Ó? Um vetor para a direita de 8 unidades, que é o B, e um vetor para a esquerda, que é o CX. Ao invés de desenhar aqui em cima, o certo é o quê? Você desenha um, acaba, desenha o outro. Para não embolar, vou desenhar na linha de baixo. Então, você tem o CX. E aí, como que você faz a soma de vetores? Sai da origem do primeiro e vai até o final do último. Tá? Ao invés de fazer aqui em cima, fazer na linha de baixo para não embolar. Então, isso aqui é soma de B mais CX. É a soma 1. Aí eu falo o seguinte, ó, que o vetor soma 1, ou seja, a soma horizontal, é o vetor B mais o vetor CX. Isso em vetores, né? Vetorialmente falando, é a soma. Agora, quando eu olho para o desenho, o que eu vejo? Que o tamanho do S1, o módulo de S1, ó, vou escrever sem a setinha, para calcular, na verdade, eu tenho que fazer uma subtração. Já que é um para a direita e um para a esquerda, eu subtraio. O vetor B tem 8 unidades, o vetor CX tem 4 unidades, então o vetor soma 1, que está desenhado de vermelho ali, tem 4 unidades. Vamos fazer na vertical para ver se fica mais claro. Ó, na vertical, vamos lembrar lá, eu tenho o vetor para cima, para cima, que é o A,
que vale 5 unidades. E um vetor para baixo, que é o CY. É para desenhar um atrás do outro, né? Acaba o A, começa o C. Para não embolar, eu vou desenhar aqui do lado. Esse é o CY. Então, na vertical, tem um vetor para cima e um vetor para baixo. Lembra que o C não existe mais. Então, agora tem o CX e CY no lugar dele. Como que faz a soma de vetores? Ó, imagina que está um em cima do outro, né? Então, a soma, eu saio da origem do primeiro e vou até o final do último. Vou desenhar aqui do lado para não embolar. Então, essa é a soma 2. Esse vetorzinho para cima, né? Eu escrevo assim, ó, o vetor soma 2, ó, vetorialmente falando, é igual ao vetor A mais o vetor CY. Isso, vetor. O tamanho dele, aí eu olho para o desenho, e o desenho me indica a conta. É um para cima e um para baixo. Então, eu subtraio eles. Para cima, 5 unidades. Para baixo, 2 unidades. Então, o vetor soma 2, esse vetor vermelho, vale 3 unidades. E aí, depois que eu calculei a horizontal e vertical, eu junto eles. Eu vou ter um vetor, vamos conferir ali, ó, para a direita, que é o S1, para cima, que é o S2. Então, ó, S1 e S2. Quando eu falo juntar, eu estou somando os dois. A soma, então, vai ser sair da origem do primeiro, do início do primeiro até o final do último. Esse é o vetor soma que a questão está pedindo. Ó, em termos de vetores, o vetor S, né, soma, é o vetor soma 1, que foi na horizontal, mais soma 2, que foi na vertical. No desenho, para calcular o tamanho, não vou só somar os dois, nem subtrair, tá vendo? Eu achei um triângulo, então eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Ó, S1 ao quadrado, que vale 4, mais S2 ao quadrado, que vale 3. Isso aqui eu já fiz essa conta, né? Vai ficar 16 mais 9. Eu vou achar o S igual a 5 unidades. Então, são dois caminhos. O primeiro, eu fiz a soma simples, olhando os quadradinhos para me guiar no tamanho, tá? Ficou bem mais fácil. Agora, o segundo, eu decompus o C, trabalhei horizontal separado de vertical, e no final juntei tudo de novo, tá? Como eu disse, gente, nessa questão é mais fácil fazer o primeiro caminho, por causa do papel quadriculado, das medidas bem dadas, mas na tendência, na maioria dos exercícios, você vai encontrar esse caminho mais fácil. É mais longo, só que é mais seguro. Você desmanchar um vetor, separar a vertical de horizontal e trabalhar tudo separado, e no final você vê o que sobrou para ver se tem que juntar. Beleza? Por isso que a letra B, eu pedi para treinar a decomposição. Pega um vetor na diagonal, né? Nem horizontal nem vertical. Geralmente isso aqui atrapalha. O que você faz? Você desmancha ele, decompõe ele e acha suas partes, fx e fy. Tá? Essas partes a gente chama de componentes, né? Compõe o vetor f. Então, a letra B é justamente esse treino. Você tem o vetor f, e olha só o que eu fiz. Eu fiz a projeção, a sombra dele, ó, sombra aqui, ó, em fy, e a sombra em fx. É a largura e a altura, né? Só que eu vou desenhar um pouquinho diferente. Ó. O fx eu vou desenhar aqui mesmo. E o fy eu vou arrastar, e está aqui, ó, eu vou arrastar para cá. Lembra que eu posso arrastar o vetor, tá? Eu só não posso mudar a direção, né, vertical, sentido para cima e o tamanho dele. Mas ele pode ser arrastado. Fiz isso só para a gente ver esse triângulo retângulo que está aqui, e esse aqui é o ângulo 30 graus, né? Como que acha o valor de fy em fx? Se eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo definido, eu posso usar as relações trigonométricas. Né? O que é relação trigonométrica? A relação dos lados de um triângulo
elas recebem nomes especiais ali, que é o seno, cosseno. Na verdade, é o seno do ângulo, né? O seno de um ângulo é definido como o quê? O cateto oposto. O que é isso? O lado contrário daquele ângulo. Então, se o ângulo é 30, qual é o lado do oposto? O lado de lá é o FY. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado que está contrário ao ângulo reto, né? É a diagonal do triângulo. Então, sobre a hipotenusa. Opa, só F. Então, está ali. Isso é o seno de qualquer ângulo. No triângulo, é o lado contrário sobre a hipotenusa. Já o cosseno de um ângulo é o lado vizinho, colado nele, que a gente chama de cateto adjacente, né? É o lado vizinho dele, ó, fx, sobre a hipotenusa, que é aquela diagonal. Então, multiplicando aqui, ó, eu vejo que fy é igual a f seno θ, e fx igual a f cosseno θ. Tá? Pode ter alguém que vai falar o seguinte, vou decorar, toda vez que tiver o vetor, a vertical é seno, a horizontal é cosseno. Não, gente, não dá para decorar isso não, porque às vezes eu não vou dar esse ângulo aqui, às vezes o ângulo é esse de cima, aí inverte tudo. Então, ao invés de decorar, é melhor você entender de onde que vem isso. Vem da relação trigonométrica. Bom, aí que para terminar, então, ele não deu o valor de f, então você deixa a resposta assim, ó, f, isso acontece até em concurso, tá, gente? Às vezes não vem o valor da grandeza, mas vem a letra. Você deixa lá f, e o seno de 30 vale meio. Então, esse é o valor de fy, é f meio, né? Metade de f. E o fx vai ser f, que não deu o valor, e o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, só que ele deu o valor ali, ó, já calculado, 0,86. Fica a gente chegando. Boa tarde para quem chegou depois, terminando o exercício 009, tá? Então, esse quadro está agarrando. 0,86. Esse é o valor de fx, tá? Agora é o seguinte, deixa eu dar uma dica para vocês. Vai acontecer muito, mas muito mesmo, de você começar o exercício, ter um vetor na diagonal, e você vai ter que decompor para fazer o exercício. Tá? Geralmente o exercício é grande. Então, se você perder muito tempo aqui, o exercício vai ficar não grande, vai ficar gigante. Então, o que eu recomendo? Você treine bastante decomposição para chegar no nível de você só olhar para cá e já saber quem é seno e cosseno. Tá? Porque vai ser igual mudar a unidade. Você vai fazer no início do exercício. Você já começa fazendo para depois ver o que ele quer. Então, aqui, o ideal é que você olhe para um desenho desse e já saiba, fy é f seno, fx é f cosseno. Tá? A origem, como eu mostrei, é o triângulo, mas tem como olhar isso rápido. Tá? O caminho mais sério seria você olhar para esse desenho original e já ver o seguinte, fy é o lado contrário, é o cateto oposto. Então, fy, se é cateto oposto, eu lembro do seno. Você põe o vetor original, né, f vezes seno. O fx é vizinho. Ele é o cateto adjacente, né? Adjacente quer dizer imediatamente do lado, colado. Então, fx me lembra a fórmula do cosseno, que tem um cateto adjacente, o lado adjacente. Então, eu pego o vetor original vezes o cosseno. Então, você já pode começar o exercício fazendo isso rápido, tá? Essa é a maneira mais séria. Então, é uma maneira boba. Um macetezinho bem bobinho, mas que ajuda. Quando você for decompor um vetor, você olha o seguinte, ó. O vetor que está com o ângulo, vai ser f cosseno do ângulo. Está com o ângulo, você imagina isso. O outro é mais fácil. Ó. O vetor que está sem o ângulo. Então, fy vai ser f sem o ângulo. F sem ângulo. Tá bom? Isso ajuda. Agora, peço encarecidamente que vocês entendam de onde que vem isso. Eu vou deixar... Quando vocês querem que deixe? Vocês deram uma copiada? Eu já pegou? Pode falar, gente. Quer que deixe aqui? Quer que deixe na tela anterior?
Tem gente que até saiu da reunião porque eu fiz a pergunta. Professor. Oi. Boa tarde. O senhor vai disponibilizar essa gravação para a gente? Porque eu cheguei um pouco atrasado. Eu vou tentar. De ontem não deu certo, não, mas de ontem eu não gravei usando o recurso do Meeting. Eu descobri que eu estava errando, porque para eu poder gravar, eu tenho que entrar numa conta, né, com e-mail do Instituto, né? Porque o Meet antes gravava de graça, agora não grava mais. Então, hoje está gravando. Aí eu vou passar para vocês. Só que o seguinte, quem perguntou que a voz está baixinha, não ouvi direito. É a Laura. Ô, Laura, olha só. Assim, eu tenho medo de compartilhar plantão, vou explicar por quê. Primeiro, porque o plantão você pode vir daqui a um mês e perguntar a mesma coisa que eu vou fazer. Quem tiver dúvida no primeiro exercício, eu faço, tá? Então, não é uma aula que eu programei, não é matéria. A matéria está lá gravada no CIGA. Mas qual é o meu medo maior mesmo? O plantão geralmente é grande. A gente faz 2 horas por dia, são 4 horas por semana, mais ou menos. E aí tem aluno que vai achar que tem obrigação de ver. Então, vocês vão ter cerca de 4 horas e meia, 5 horas de aula de física por semana. É muito, tá? Mas eu vou passar, mas sempre com esse cuidado. Não é obrigatório assistir o plantão. Tudo bem? Estou falando isso, é até bom que tenha isso na gravação, porque quem for ver, eu vou reforçar muito isso. Sempre que eu compartilhar, eu vou botar, não é obrigatório. Eu tenho medo de ficar muita coisa para vocês. Vocês têm muitas outras matérias, mas eu vou compartilhar. A partir de hoje, eu vou compartilhar essas gravações. Deve ficar pesado, tá? Mas quem tiver uma internet razoável, baixa. Bom, gente, o 009 está aqui, então. Eu falei bastante coisa de vetores, tá? Vou falar de novo. Tem que tomar cuidado com esse formalismo. Vocês erram muito isso. Tem muito aluno que você pega uma prova quase perfeita, vai tirar 10, mas não tem nenhum vetorzinho desenhado direito, aí você não pode dar total. Tá? Tem um erro, não está perfeito. Então, dá pena, mas é um detalhe que vocês têm que ficar atentos. E escrever a fórmula, se for botar seta na fórmula, você está falando do desenho. Sem seta, aí é outra conta, tá vendo? Esse aqui é o mesmo S, olha como que a conta muda, porque ali é o tamanho, então eu olho do desenho. Então tem que saber fazer isso, saber fazer bem. E vamos falar de cinemática vetorial para fazer o exercício que me pediram. Quem pediu foi a Maria Luísa. Seguinte, deixa eu ver se a aula está aberta lá. Deixa eu abrir a aula aqui, fica mais fácil. Foi a aula 7A. Essa é 7B. Aula 7A, tá aqui. Beleza. Ó, vê se vocês estão observando aí. Quero só mostrar, fica mais rápido assim. Cinemática vetorial, gente, é você fazer aquele estudo da cinemática que a gente fez antes, né? Estudar aceleração, estudar... O 8, Laura, desculpa, só um pouquinho, gente. O 8, me pediram já, eu vou fazer o seguinte. Como me pediram primeiro vetores e depois cinemática, eu vou fazer esses 2 assuntos e vou para gráficos. Aí eu faço o 8 e vou fazer mais alguns de gráfico, tá bom? Gente, olha só, então cinemática vetorial é o estudo da cinemática, o estudo do movimento, então aqueles conceitos de deslocamento, né, velocidade, aceleração, só que a gente está vendo com a visão vetorial. O que é vetor? Vamos lembrar, aquela ferramenta que eu acabei de fazer exercício. É aquela grandeza que você precisa falar mais do que o número, mais do que o tamanho. Na aula eu cheguei a falar isso, né? Se eu pergunto para vocês assim, vou me deslocar 10 metros, onde eu vou parar? A pergunta é óbvia, vai deslocar para onde? Direita, esquerda, frente, trás? Eu tenho que falar para que lado? Né? Se eu falo assim, ó, gente, vou pegar meu carro, eu vou andar com uma velocidade média de 80 km. Que horas que eu chego no Rio de Janeiro? Só que eu não falei para que lado que eu dirigi, eu posso ter errado o caminho e ter ido para a direção de Belo Horizonte, eu não vou chegar nunca no Rio. Então, eu tenho que falar para que lado que a velocidade está aplicada, para que lado que ele anda. A gente já fazia mais ou menos isso, né? Lembro que tinha 2 corpos, um para a direita, um para a esquerda. Então, a gente fazia um pouco isso, mas agora é um estudo mais sério. Então, vamos falar assim, não é um conceito novo da física, ainda são os mesmos conceitos, mas com essa visão mais completa, de botar direção, sentido, falar para que lado. Tá? E aí o primeiro conceito, que é deslocamento vetorial, eu resumi assim, ó, falei que o deslocamento vetorial é você pegar o ponto de partida de movimento, o ponto final, e traçar essa seta, né, esse vetor.
Esse é o deslocamento vetorial. Tudo bem? Nesse caso aqui, nesse slide, eu botei o quê? Eu falei que eu recortei o movimento, né? Um deslocamento, 2, 3, mas o deslocamento total é a soma daqueles vetores. Ó. Sair da origem do primeiro até o final do último. Então, isso daqui é o nosso deslocamento vetorial. A partir disso, eu falei da velocidade vetorial. Tá? Na verdade, velocidade vetorial média. A velocidade desse passo pode não ser constante, não tem problema, mas se eu dividir esse vetor aqui, o tamanho disso, pelo tempo que ele demorou, eu vou ter velocidade, espaço sobre tempo, só que a velocidade vetorial. Então, basicamente, os conceitos são esses. Tem aceleração também, só que a aceleração... se for olhar o capítulo, eu não falo tudo que está no capítulo sobre aceleração. Eu vou trabalhar depois com a aceleração vetorial, quando falar de um movimento circular. Lá a gente usa mais. Então, para não ficar muita coisa agora, eu fiz esse recorte. Mas a aceleração, o conceito é o mesmo. Você tem duas velocidades, está vendo? E você simplesmente tem uma variação dessa velocidade. Então, né? Um vetor para a direita, um vetor diagonal, mesmo que não mude o tamanho, mudou o vetor. Está apontando para o outro lado. Então, tem alguma coisa que mudou a velocidade. O que muda a velocidade? A aceleração. Você faz ΔV sobre ΔT. Como é vetor, você tem que fazer o desenho, né? O ΔV é a subtração de vetores, mas a ideia é a mesma. Então, vamos para exercício, para a gente começar a entender isso. Depois eu falo de velocidade relativa. Deixa eu pegar do livro. Lembrando, gente, cadê o nosso livro? Está aqui. Vou passar para vocês o link do livro de novo, quem chegou depois. Esse link tem no SIGA, tá? Deixa eu ver um exercício que trabalha com esse conceito de velocidade vetorial mais simples. Isso aqui é velocidade relativa. Eu tinha marcado a página, acabei perdendo isso. Cadê? Tá, um simplesinho, ó, 17, esse aqui estou na página 73, tá? Exercício 17. Para não fazer o mesmo da aula, que já está feito lá, vocês podem ver depois, se for o caso. Deixa eu copiar isso daqui. Então, tudo que eu falei de deslocamento vetorial e velocidade, eu vou aplicar aqui. Ó, uma embarcação carregada de suprimentos zarpa de um ponto O na costa às 7 horas da manhã para fazer entregas em 3 ilhas, A, B e C. Repara que isso aqui não é vetor, não. Ó. É setinha para cima e para baixo, que é só para indicar o segmento de reta, que vale 15 km. Tá? Eu vou desenhar os vetores aqui do lado. A embarcação atraca na ilha C às 13 horas. Saiu às 7, chegou às 13. Daquele mesmo dia. Calcule para o percurso total, tudo, a velocidade escalar média, a velocidade vetorial média. Isso é parecido com o que eu pedi no exercício, o exercício do carteiro. Já adianta uma coisa, gente. Esse exercício que eu estou falando do carteiro, que é esse daqui, o 010, tá? Só um detalhe, tá? Esse aqui não é complicado, não. Deixa eu fazer rapidinho aqui para vocês. Deixa eu pegar a caneta. Só comentar uma coisa. Eu vou fazer o exercício lá do livro, esse aqui é bem parecido. Você vai desenhar aqui o vetor do deslocamento, só que ele não desenhou. Então, eu faço isso. Esse aqui é o vetor de deslocamento. Tá? Esse vetor laranja, de A até B. E você vai, então, calcular o tamanho desse vetor. Mas como você calcular isso? O desenho te ajuda. Cada quadrado desse, cada quarteirão, tem 10 km. Então, você vê essa altura aqui. E vê essa base daqui. Mas e os espaços entre os bloquinhos? Não, aí que tá. Usa o valor aproximado de 10. Não precisa ser tão preciso, não, tá? Mesmo porque o quarteirão, ele pode não estar considerando isso. Pode estar considerado aqui do meio dessa rua até o meio da outra. Então, você bota aqui 2 quarteirões, 20. 3 quarteirões, 30. Tudo bem?
Então, fica Tudo 20 bem. metros, 30 metros. Aí você vai fazer como para achar o vetor aqui, deslocamento? Você vai fazer teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo aqui. Ó. Vai ficar 20 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, igual ao vetor d ao quadrado. Tá? Você vai achar um número, o pessoal ficou assustado com o número. Você vai achar raiz de 1.300. Vai dar isso daqui, 36,05 metros. O tamanho desse vetor. Tá? É isso mesmo. O que você vai fazer depois, na segunda pergunta, é dividir essa distância, esse deslocamento aqui, vetorial, pelo tempo. Aí você vai ter a velocidade vetorial. Então, o 10 é isso. Basicamente é isso. Professor, Calcular pode essa... repetir? Posso. Tudo? A 10. Tá, olha só. Então, é a 10 toda, né? Olha só, o que eu estou falando é o seguinte. Ele está querendo duas coisas. Vetor deslocamento e a velocidade vetorial média, né? O deslocamento vetorial, né? Vetor deslocamento. O que é isso? O vetor deslocamento é uma seta que sai da origem do movimento e vai até o ponto final. É essa seta aqui. Deixa eu ver se consigo botar uma outra cor aqui, talvez fique melhor de enxergar. O branco, talvez. Ó. É essa seta aqui. Isso é o vetor deslocamento. Essa é a primeira pergunta. Eu tenho... Aí, detalhe, gente, uma coisa importante. Quando ele pede o vetor, o desenho faz parte da resposta. O vetor tem 3 informações: direção, sentido e tamanho. A seta tem direção e sentido. E se eu não desenhar? Você não respondeu completo, você perdeu o ponto. Então, fica de olho nisso, tá bom? Beleza, então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é isso, calcular o tamanho desse vetor. Como é desenho, você tem que ir para o desenho e tentar achar o meio de calcular isso. Teve gente que tentou calcular esse triângulo primeiro, depois o outro, deu um rolo danado, fica difícil. Mais fácil você tentar enxergar o vetor todo. Aí você vai ter esse triângulo aqui, ó, que eu marquei com essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada não é nada, tá? Eu que desenhei aqui só para enxergar um triângulo, só para me ajudar. E aí eu vejo um triângulo retângulo. Triângulo retângulo eu sei o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, eu faria o quê? Epa. Puxa para cá. O teorema de Pitágoras aqui ficaria como? Ó, esse vetor aqui é o que eu chamei de vetor D. Então, fica D. D ao quadrado. Certo? Esse vetor aqui, ó, é a hipotenusa desse triângulo que eu estou enxergando ali, que está escondido ali. Então, D ao quadrado é igual. Ó, um lado ao quadrado, esse lado tem 2 quarteirões. Cada quarteirão vale 10, então fica 20 ao quadrado. Mais o outro lado ao quadrado. O outro lado são 3 quarteirões. Cada quarteirão vale 10, então fica 30 ao quadrado. Tá? Aqui eu vou achar o tamanho do D. O que eu estava falando, teve gente que ficou assustado com a conta, porque o número, de acordo com esses alunos, ficou um número feio. Que vai achar essa conta que vai dar 1.300. Aí, para tirar a raiz quadrada de 1.300, não é exato, você vai achar 36,06 ali arredondando. Então, você vai ter no final que o D vale 36,06 metros. Tá? Então, é isso. Quem perguntou foi o Gustavo. Você entendeu, Gustavo? Essa primeira parte? Ou foi outra pessoa que perguntou? Tá, beleza. Então, é isso. É achar esse tamanho aqui. A segunda pergunta é o que eu chamo de velocidade vetorial média. O que é velocidade vetorial média? Deixa eu copiar a forma aqui para ganhar tempo. É você pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo. Só que isso aqui está em módulo. Se eu fosse fazer... Está em módulo, está em vetor, né? Para fazer em módulo, eu faria o seguinte. Ó. Velocidade média, no caso, vai ser P sobre ΔT. Repare que eu copiei a fórmula, escrevi 2 vezes. Ó, o vetor velocidade média é o vetor D sobre tempo. E para saber o tamanho? O tamanho, eu tiro a setinha e falo, ó, é o tamanho do vetor D sobre tempo. E aí, então, fazendo essa conta, eu copiei demais aqui.
Assim. Eu vou pegar o que eu achei antes, 36,06, dividir pelo tempo que está lá no texto, ó, 500 segundos. Eu vou achar que vai dar mais ou menos 36 por 5, dá mais ou menos 0,7, sei lá, 0,07 metros por segundo. Não sei se está certo, deixa eu fazer aqui, quer ver? É isso mesmo. 0,07 metros por segundo. Então, essa é a velocidade vetorial. Tá? Só para informar, não acabou o exercício ainda. Porque isso daqui é o vetor D. Vamos lá. Isso daqui é o vetor D. Está ali o nome, tudo bonitinho, beleza. Quando ele pede o vetor velocidade, eu calculei o tamanho, mas eu tenho que mostrar ainda como que eu desenho ele. E aí, nesse caso, eu tenho que ver o seguinte. O vetor velocidade, ele é o vetor D sobre tempo. Então, isso quer dizer que ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do tempo. Não tem o mesmo tamanho, mas tem a mesma direção e sentido do deslocamento, perdão. Então, é um vetor que tem a mesma linha, né? Mesma linha em que sentido? A mesma direção, apontando para o mesmo lado, só muda talvez o tamanho. Então, esse aqui, ó, paralelo àquele, ó, na mesma direção, é o vetor velocidade média. Então, se ele pedir o vetor, a resposta completa tem que ter a informação completa. Então, está aqui. Não estou achando a cor igual. Já era, vai vermelho mesmo. Então, está aqui a minha questão completa agora. Vetor deslocamento, desenho, tamanho. Vetor velocidade, desenho, tamanho. Toda vez que a gente fizer o vetor, a gente tem que fazer o desenho? Tem. Tá. Pode ser, dependendo do exercício, uma coisa muito banal. Como assim? Mas a gente tem a historinha que fala o seguinte: um corpo se desloca 30 metros para a direita e depois 10 metros para a esquerda. Qual é o vetor deslocamento, né? Que seria isso daqui. Aí você fala assim, na boa, 30 para a direita, 10 para a esquerda, o vetor deslocamento vale 20. Né? É como se deslocar só 20 para a direita. E aí você pode, em vez de desenhar, se preferir, você pode falar assim, 20 metros, horizontal, direção, né? Para a direita. Sentido. Então, as 3 informações de vetor, ó, módulo, né, tamanho, direção e sentido. Eu posso escrever, eu não preciso desenhar. Só que assim, no final das contas, você vai perder menos tempo, vai ser mais fácil você desenhar. Então, não tem como, cara. O desenho é importante. Outra coisa também, a questão que eu fiz antes. Cadê? Aqui, ó. Imagina que eu ponho isso na prova. Aliás, as provas e a lista teve muito isso, tá? Vocês resolveram sem me explicar por quê. De onde que sai a conta. Mas imagina isso. Eu leio essa questão. A, B e C. Aí eu simplesmente começo aqui, ó. S ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado e chego lá, 5 unidades. Cara, tem muito problema aqui. É uma questão que eu não sei de onde que você partiu, de onde você tirou isso. Tá? Do Teorema de Pitágoras. Cadê? Você tem que fazer o desenho e mostrar que deu isso. Não é trivial. Tudo bem? E no final ainda, tá? 5 unidades. Para que lado? Então, você tem o desenho que mostra o lado. Então, aqui não tem como, cara. Tem que desenhar, tem que explicar com calma o que está fazendo. Tá? É a parte chata. O interessante é o quê? Treina bastante. O livro tem bastante exercício. Se achar pouco, eu vou passar uma lista para vocês ainda com esse assunto. Se achar pouco, pega mais exercício. Pode me pedir, se for o caso. Mas tem que treinar. Você treinando, você vai ver que fica fácil. Quando a gente for estudar força, já vou fazer exercício, tá, gente? Quando for estudar força, começa geralmente assim, ó. Eu te conto uma historinha, um corpo, blá, 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 blá. Aí você tem que começar o exercício sabendo desenhar as forças.
né? Porque você lê o texto e fala assim, pô, esse corpo sofre ação de 3 forças. Você interpreta isso. Às vezes ele nem fala diretamente. Você vai desenhar o corpo. Desculpa. E tem que desenhar essas forças. Porque, vamos supor, imagina que as 3 forças são para a direita. A força total que esse corpo sofre é só somar as 3. Se for 1 para a direita, 2 para a esquerda, você vai fazer este menos esses 2. Se for 1 para cima, 1 para baixo, 1 para a direita. Você primeiro vai subtrair isso, vai achar uma resultante, uma resposta desses 2, e depois vai somar com esse. Vai dar o teorema de Pitágoras aqui, né? Você vai arrastar esse vetor para cá, e a sua resposta vai ser essa diagonal aqui. Então, você vai me mostrar a sua conta, somou e subtraiu, subtraiu os 2, depois resultados no desenho. A justificativa sua é o desenho. Não tem como você me explicar diferente, entendeu? Então tem que desenhar. Não tem jeito. E outra coisa, aqui é rascunho. Toda vez que desenho, tem que botar o nome do vetor. Com a letra, com a setinha em cima da letra, para representar que é vetor. Então, F1, F2, F3. Aí você pode falar assim, mas no livro ele não põe setinha toda hora. Na aula eu até falo isso. Você pode, quando for digitar, não botar a setinha, mas botar em negrito. Né? Só que é o seguinte, você não escreve em negrito. O que eu fiz aqui é garrancho, não é negrito. Então, na hora de desenhar no lápis, na caneta, você vai ter que botar a setinha sempre, tá? O livro você pode encontrar sem a setinha, porque está em negrito. Mas não pode só botar a letra normal, não. Essa é a parte que o aluno fica cheio de raiva da física, porque essa parte realmente são detalhezinhos novos. Mas com o tempo vocês vão ver que é natural, isso não tem tanto problema. Ó, vou fazer mais um exercício aqui para a gente fixar a ideia da cinemática vetorial. Então, esse texto aqui fala qual mesmo? Ele sai de ponto O às 7 horas da manhã, vai para A, B, C, e chega lá às 3 da tarde. Ele quer 2 velocidades. Vamos comparar as duas, tá? Vou desenhar aqui, ó. Eu poderia desenhar os vetores, tá? O primeiro deslocamento dele, ó, é de O até A. O segundo deslocamento é de A até B. E o terceiro deslocamento é de B até C, tá? Mas nesse caso, eu poderia ali no desenho mesmo, deixa eu ampliar aqui para vocês, ó, já fazer aqui, ó. O que é de vetor de deslocamento? É uma seta que vai da origem até o final. Então, eu poderia desenhar ali mesmo. Na prova, você pega a caneta, pega a régua, faz caneta, tá? Porque isso é a resposta. Tá? Na prova que eu falo no concurso, tá? Numa prova, você tem mais... Você se obrigado a usar caneta. Então, aqui você tem esse aqui, é o vetor de deslocamento. Ele vai de O até C. Tá? É o ponto inicial, o ponto final. Está ali. Poderia fazer esses 3 vetores ou ali direto. Tá? Por que eu estou calculando o vetor de deslocamento? Para calcular a velocidade vetorial média, eu tenho que fazer o vetor de deslocamento sobre o tempo. Para calcular a velocidade escalar média, escalar, gente, é quando você trata uma grandeza vetorial sem se preocupar com as questões vetoriais. Então, quando eu falo velocidade escalar média, é aquela velocidade média que a gente trabalhava antes. É o quanto ele andou pelo tempo que ele gastou. Então, seria isso aqui, ó. A letra A não precisa desenhar nada. A letra A, você pega esse tamanho aqui, ó, que ele anda 15, mais 9, mais 3, e divide pelo tempo. Ele terminou às 13 horas e começou às 7, né? Então, ΔT, ó, hora final menos hora inicial. Então, de novo, velocidade escalar média. Você esquece a questão vetorial e faz aquilo que você fazia antes. Velocidade é o quê? Distância sobre o tempo. Calcula a distância toda pelo tempo todo. Isso aqui vai dar 15 mais 9 mais 3, dá 27.
15 mais 9, 24, mais 3, 27. 13 menos 7, 6. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Então, 27 por 6 vai dar aproximadamente 4,4, sobra 3. Aí fica 30 por 6. 4,5 quilômetros por hora. Essa é a velocidade escalar, sem olhar os vetores. A velocidade vetorial média é o vetor de deslocamento sobre o tempo, é por isso que eu fiz esse desenho, tá? Então, vamos calcular o valor de D, para jogar ali, ó. Na hora de calcular isso, então, eu vou pegar o módulo do D e dividir pelo tempo, tá? Só um detalhe, se o deslocamento é nessa direção, nesse sentido, a velocidade também vai ser nessa direção e sentido. Velocidade vetorial média. Isso faz parte da resposta, ó, o vetor velocidade, tá? Feito isso, agora calcular o D. Aí é aquela história, gente, é olhar para cá e tentar enxergar a melhor geometria, tentar enxergar o melhor desenho. Observe o seguinte, esse D aqui, ó, eu sempre procuro um triângulo retângulo para você trabalhar fácil com ele. Eu posso tentar fechar esse triângulo aqui embaixo, ó. Se quiser fazer de cabeça para baixo, aqui pode também, tá? Tanto faz, tá? Mesmo valor. Essa base aqui coincide com aquele tamanho lá, 9 quilômetros. Essa altura é exatamente os 15 quilômetros que tem aqui, menos esse pedacinho que vale 3. São 15 menos 3, aqui vale 12. Então, para calcular o vetor de deslocamento, o módulo dele, o tamanho dele, eu vou fazer Pitágoras. D ao quadrado igual, a base era 9, a altura 12. Então, fica D ao quadrado igual a 81, mais 144. D ao quadrado vai ficar 5, 842, 225, tá? Raiz quadrada disso, 15 quilômetros. Pego agora a fórmula da velocidade vetorial média, 15 quilômetros, dividido pelo tempo, né? O tempo era 6 horas, né? Ao mesmo tempo, saiu às 7, chegou às 13. E vou achar que a resposta, se eu dividir isso aqui por 3, fica 5 sobre 2, dá 2,5 quilômetros por hora. Então é isso. Tá? Isso são os conceitos básicos da cinemática vetorial. Foi? O silêncio sempre vejo de uma forma positiva, né? Então, quer dizer que está tranquilo. Tá, deixa eu pegar uma outra aula. Vai para a segunda parte. Espera aí, é o 7B. Acho que está aberto aqui, 7B, está aqui. Ó, aula 7B, que é a segunda parte da cinemática vetorial, que aqui é a parte mais enjoada. Tá? A primeira parte ali, assim, dá trabalho, tem que desenhar, mas cá para nós é fácil. A segunda parte, que vai entrar com o conceito de velocidade relativa, velocidade resultante, isso a gente apanha um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Eu tenho que tirar o meu som. Aqui, ó. Aqui. Tira isso. Tira isso. Aqui eu aperto Shift F5. Seguinte, vocês estão vendo a apresentação da aula? Se não estiver vendo, dá um grito aí, tá, gente? Eu fiz a seguinte apresentação. A velocidade relativa, eu botei ali um observador, alguém está parado na rua, olhando o que está acontecendo, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala relativa, e, aliás, não sei se já escutaram sobre a teoria da relatividade, do Einstein, nada mais é do que você olhar o mesmo fenômeno de pontos de vista diferentes. Então, é relativo a algum observador.
Tá? Então, por isso que eu coloco aqui referenciais diferentes. Um cara parado, dois andando. Aí, como que esse olha? Como que aquele olha? Então, assim, a velocidade é um conceito relativo. Depende de quem está olhando. Se vocês estão olhando para mim o tempo todo, sem sair do lugar, para esse referencial, que é esse quarto que eu estou parado, velocidade zero. Mas se tivesse alguém, por exemplo, na Lua, conseguindo enxergar meu prédio, ia falar, pô, mas seu prédio está andando, a Terra anda. Então, você muda o ponto de vista, você tem um movimento diferente. O Sol, a gente gira em torno do Sol, beleza. Mas dependendo de como você está trabalhando, você pode trabalhar com a Terra parada e o Sol girando em volta. Por vários séculos, inclusive, fizeram conta com isso e fizeram previsão de estação do ano, de eclipse. Você muda o ponto de vista. Então, os movimentos são relativos, certo? Não existe, nessa história, um movimento, nesse caso, mais certo. O que eu quero dizer? Aqui, o que eu vou mostrar aqui, ó. Você tem um cara parado na rua e dois carros andando. Qual que é o observador que está mais correto? Não existe isso. Existe o referencial, tá? Então, ó, esse exemplo que eu dou são dois carros, vermelho e amarelo. Para a gente que está junto com esse observador parado, o amarelo tem maior velocidade que o vermelho. Beleza, mas os dois estão em movimento. Agora, para quem está dentro do carro vermelho, o amarelo não é tão rápido assim, é um pouquinho mais devagar. Por quê? À medida que o amarelo anda, o vermelho anda também. Então ele não se afasta tão rápido. Então a velocidade, calma, a velocidade com que o vermelho vê o amarelo é diferente da velocidade que o observador vê. E como você calcula isso? Você faz a subtração de uma velocidade pela outra. Tá? Então isso quer dizer o quê? Se o amarelo está 100 km por hora, o vermelho é 40, o vermelho vai ver o amarelo a 60 km por hora. Subtrai uma velocidade da outra. O outro exemplo eu botei, se não me engano, os dois com a mesma velocidade. Repara o que vai acontecer. Para quem está no carro vermelho, ó, olhando lá da janela, vai ver o amarelo o tempo todo do lado. Para o observador que está fora, aquele bicho cheio de olho, os dois estão andando. Para quem está no carro vermelho, o amarelo está parado. Olha lá, o tempo passa e ele não muda de posição. Então, não existe nem movimento em relação ao carro vermelho, mas para o observador existe. Nesse caso, qual a velocidade do amarelo em relação ao vermelho? E vice-versa, subtrai uma da outra, as velocidades são iguais, vai dar zero. Por isso que parece que está parado. Então, isso é velocidade relativa, esse conceito. Só quero comentar uma coisa. Vamos lá. Tem muito aluno que parece que já sabe bem isso. Tá? Por que eu estou falando assim? Na prova eu botei um exercício, eu não lembro os valores, mas era mais ou menos assim. Ó. Você tem dois corpos. E no texto fala assim, o corpo A está, não sei, 60 metros, sei lá, não lembro o valor, tá? Atrás do corpo B. Então, aqui tem 60 metros entre eles, tá? É como se esse estivesse na posição 0 e esse na posição 60. Aí o carro A tinha uma velocidade, como eu não sei o valor, vou chutar, tá? 20 metros por segundo. O B tinha uma outra velocidade, 15 metros por segundo. E perguntava quando que o A vai alcançar o B para poder ultrapassá-lo, né? É exercício de fazer encontro. O que eu fiz no primeiro trimestre, quando tinha dois corpos que se encontravam na mesma trajetória? Eu fazia a função horária, se tinha aceleração ou não, eu olhava, os casos os dois não tinham, então não tem aquela fórmula maior, e aí fazia o seguinte, ó, montava a equação do A, né? Ó, posição inicial, velocidade e tempo, montava a equação do B, posição inicial, velocidade vezes tempo, os dois com a velocidade para a direita, por isso os dois positivos, e para fazer o encontro igualava as posições, que na verdade era igualar essas equações. O que eu quero que vocês tenham atenção é o seguinte, mesmo rascunhando aqui, fazendo rápido, eu escrevi a equação, eu montei as duas, eu igualei, e aí eu parti para cá. Tem gente que já começa aqui. Não pode, tem que explicar o que você está pensando, tá? Mas vamos lá. Fazendo essa conta aqui rapidinho, ó, 15 passos subtraindo, fica 20 menos 15. Você vai achar um tempo de 12 segundos. Então, essa
É a resposta dessa questão. Aí teve gente que fez o seguinte, não é que está errado, mas eu tinha que entender de onde que vinha o raciocínio. Eu podia fazer velocidade relativa. Velocidade relativa, como é que é? É o módulo de VA menos VB. O módulo, gente, porque o sinal, nesse caso, não importa, tá? Porque se eu fizer A em relação a B, B em relação a A, o valor é o mesmo. Só que aí eu boto o módulo para tirar o sinal. Então, a velocidade relativa vai ser 20 menos 15. E em módulo vai dar 5. Essa é a velocidade que A anda em relação a B. O raciocínio é o seguinte, em 1 segundo, o B anda 15 para frente. O A, em 1 segundo, anda 20. Então, ele se aproximou quanto? Ele se aproximou só 5, né? Ele andou 20, o B fugiu 15, ele diminuiu os 5 metros. Essa é a ideia. Se eu sei a velocidade relativa, eu posso fazer essa conta aqui. A velocidade é ΔS. Esse ΔS aqui é de um em relação ao outro. Porque não é o quanto o A vai andar. O A vai andar mais de 60 metros, né? Porque, olha só, enquanto o A anda, o B foge. Então, o A vai ter que correr mais de 60 metros para alcançar o B. Mas a distância relativa entre eles aqui no início era 60, sobre ΔT. Então, a velocidade relativa, eu já calculei, é 5. A distância de um em relação ao outro no início, que eles têm que diminuir, é 60, sobre ΔT. O 5 vem dividindo, você vai achar o ΔT de 12. Então, fiz o exercício de encontro sem escrever a função horária. Usei velocidade relativa. Beleza, tá ok. Qual o problema? Muitos alunos, estou falando de todas as turmas, né, gente? Teve turma que teve menos, teve turma que teve muita gente que fez isso. E aí, assim, é chato falar isso, mas eu suspeito que teve cópia, porque começaram igualzinho. E até a disposição da questão na folha, né? Porque olha como é que eu fiz aqui. Eu comecei aqui e fui linha. Podia ter feito um do lado do outro. Até essa diferença, até essa disposição, desculpa, estava igual. Então, assim, não é legal essa cópia toda, porque eu acho que você não aprende com isso. Minha preocupação maior é essa. Mas, enfim, quero dizer o seguinte. Quem começou a questão aqui, eu não dei total na questão. A pessoa simplesmente botou a diferença das velocidades, a distância sobre o tempo. De onde que saiu isso? Você tem que me mostrar esse raciocínio. Então, ou você faz isso tudo, ó, escreve velocidade relativa, escreve a fórmula assim, para quem está corrigindo sua prova, sabe, ele está pensando na velocidade de A em relação a B. Ou você faz igual um aluno fez, que eu não lembro a turma, que ele escreveu muito bem o raciocínio. Ele falou isso que eu falei aqui, considerando que um anda 15, outro anda 20 metros em cada segundo, então o A anda em relação a B só 5 metros. Então ele botou a velocidade 5. A distância que eles têm que tirar é de 60 metros. Então, depois ΔS 60. Aí ele fez o exercício e achou. Esse usou a velocidade relativa explicando, fechou a questão. Quem fez simplesmente isso, não fechou a questão. Não é que zerou a questão não, tá, gente? Mas eu tiro alguma coisinha, meio ponto. Se a unidade está errada, a conta perde mais um pouco, tá bom? Então, tem que explicar o que você está pensando. Aqui é a mesma coisa. Quem começou aqui também não fechou a questão. Tá? Tem que explicar. Estou explicando, isso aqui é uma explicação, estou partindo da equação horária do movimento uniforme, montei para os dois. Então, estou entendendo que o encontro é quando as posições se igualam, aí eu começo. Então, são esses cuidados que você tem que ter. Tá, vamos voltar para a aula lá rapidinho, porque eu quero só mostrar mais uma coisa, que é a parte que é mais difícil desse capítulo, que seria essa ideia da velocidade resultante, ou seja, tem o corpo em movimento, num lugar que também está em movimento. Né? Até botei essa imagenzinha aqui no início. Uma pessoa fazendo uma esteira, a esteira está em movimento, a pessoa está em movimento, mas para a gente que está fora, a pessoa está parada. O que é parado? É manter a posição à medida que o tempo passa. Tá? Em relação a gente, ele está parado. Em relação à esteira, ele anda. Porque olha só, a esteira vai para trás, ele vai para frente. Essa velocidade que nós vemos, a gente está fora, é a chamada velocidade resultante. Vetorialmente, ela é a soma da velocidade da esteira, de arraste, mais a velocidade aqui do Homer Simpson, que é a velocidade relativa dele em relação à esteira. Né? Isso vetorialmente.
No caso, você tem que olhar para o desenho e ver que aqui, nesse caso, o arraste para um lado, ele anda para o outro, então é uma subtração. Se ele está andando com a mesma velocidade da esteira, essa conta vai dar zero, então para a gente ele está parado, o que está óbvio. Aí eu dei esse exemplo aqui, ó. Se você andar a favor da correnteza, qual que vai ser a velocidade resultante, a velocidade que eu do lado de fora vejo? Vai ser a velocidade com que ele está navegando, velocidade relativa em relação às águas, mais a velocidade da água, a velocidade de arraste. Então você soma. Se ele for ao contrário, se ele navegar ao contrário, beleza. Se ele for navegar ao contrário, você vai subtrair. Tá? E aí vem o mais difícil, que é quando ele navega numa direção que não é nem a favor nem contra, é perpendicular, por exemplo, poderia ser até na diagonal, tá? Aí você tem que fazer o quê? A soma vetorial, a velocidade que nós vemos, é a soma dos vetores, velocidade da correnteza, mais velocidade dele em relação à água, faz o desenho dos vetores e vê qual conta que aparece. Nesse caso, a velocidade resultante sai por teorema de Pitágoras. Poderia não ser, tá? Poderia sair diferente. Deixa eu ver no livro um exercício desse antes de fazer o 00, acho que o 010, né? Ó, tem tudo isso aqui. Aqui tem o princípio de Galileu, eu comento isso na aula rápido, tá? Cadê? Eu li em algum lugar. Princípio de Galileu. Já vou reforçar o que é isso. Tá resolvido. Deixa eu ver um simples aqui. Agora eu estou abaixo de uma escada rolante? Não. Esse é bom, 28. Eu vou fazer o 28 depois. Deixa eu fazer o da aula, que é mais fácil. Eu faço o 28 depois, se eu gostei do 28. Ó, vamos lá para a aula. O da aula é o exercício 011, que ele é assim. Eu pedi para vocês. Para calcular a velocidade resultante, o que quer dizer isso? A velocidade desse cara em relação aos trilhos, aqui para fora do trem. Tá? Nas três situações. Primeira delas, quando ele anda a favor do trem. O trem anda para a direita, ele anda para a direita. Quando ele anda ao contrário, o trem anda para a direita, ele anda para a esquerda. Essas duas são fáceis. E quando o trem anda para uma direção e ele anda perpendicular, né? No caso aqui, o trem anda para frente, ele anda para o lado. Ó. Repara que ele andou essa diagonal aqui. Ó. E esse é o movimento dele, tá vendo? Deixa eu voltar. Vai. Aqui, ó, ele está nesse ponto aqui. Eu vou botar o mouse aqui. Termina aqui. Ignora o pontinho vermelho que é da aula gravada, tá? Então é isso daqui, ó. Esse é o deslocamento, ele quer saber qual a velocidade resultante aqui. Beleza? 3 casos, vamos lá. Tá, deixa eu copiar isso aqui. Tá, letra A. Ele anda no sentido do trem. Gente, todo o raciocínio meu aqui vai ser baseado nessa ideia. A velocidade resultante, a velocidade dele em relação a quem está fora, isso vetorialmente falando, é o vetor velocidade de arraste, que é a velocidade do trem, mais a velocidade relativa dele em relação ao trem. Tá? Vetorialmente falando. Mas falando disso, tem que desenhar os vetores e observar. Na letra a velocidade de arrasto, a velocidade do trem é para a direita. A velocidade dele é para a direita. Da dele em relação ao trem. Então, a velocidade resultante, ó, sai da origem do primeiro, vou até o final do último, vou desenhar embaixo para não ficar embolado. Essa é a velocidade resultante. Vou chamar de resultante A, que é da letra A. Então, aqui, nitidamente, o que eu faço? Eu somo os vetores. Velocidade resultante A é a velocidade relativa mais velocidade de arraste. Então, vai ficar... Cadê? Ó, a velocidade dele, né?
do sujeito em relação ao trem, 1,5 metros por segundo. A de arrasto do trem, 2. 3,5 metros por segundo. Então, beleza, ele anda para um lado, o trem empurra ele mais ainda, você soma as velocidades. A letra B, o trem anda para a direita, velocidade de arraste. Ele anda para a esquerda. Como eu disse, eu não vou desenhar aqui em cima o vetor, para não ficar tão embolado, vou desenhar na linha de baixo. Mas imagina um em cima do outro. Então, ele, velocidade relativa para a direita. O vetor resultante, então, vai ser o seguinte, ó, a soma desses vetores. Sai da origem do primeiro e vai até o final do último. Essa é a velocidade resultante B, da letra B. Um detalhe importante é o seguinte, se esse vetor fosse maior, ficaria mais ou menos assim, deixa eu rascunhar aqui. Ó. Imagina que a velocidade do trem é para cá, e a velocidade dele é maior, é para cá. O vetor resultante seria isso daqui, ó. Sai do início do primeiro até o final do último, tá? Mas nesse caso, a velocidade de arraste é 2, a relativa é 1,5, então eu desenho o maior mesmo. Tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos para as contas. Então, vetorialmente eu somo os vetores simples, mas na conta eu tenho que olhar o desenho, e nesse desenho que eu tenho, que a velocidade resultante é a velocidade do trem menos, só para trás, a velocidade relativa. Então, a velocidade resultante vai ser a velocidade do trem é 2, a dele em relação ao trem é 1,5. A velocidade resultante B vai ser meio. Então, letra A, letra B. Simples, né? Anda para o mesmo lado, soma, anda ao contrário, subtrai, sem mistério. A letra C, que também não é difícil, só que é mais elaborada, é o seguinte, ó, ele anda para a direita, velocidade relativa. O trem anda, no caso aqui, para cima, né? Para frente, velocidade de arraste. E a resultante, eu já falei aquela hora que era uma diagonal. Vamos confirmar. Ó. Os dois vetores saem da mesma origem. Então, eu faço regra do paralelogramo. Copio o vetor de baixo lá em cima. Faço uma linha pontilhada ela paralela. Esse aqui eu copio aqui do lado. Tá? Faz com reguinha, tá, gente? A diagonal aqui é o vetor resultante. Então, esse... Nossa Senhora. Eita. Então, esse daqui é o vetor resultante C. E aí observa o seguinte, esses três vetores fecham um triângulo. Onde a base é a velocidade relativa, né, que vale 1,5. A altura, a velocidade resultante, ó, arraste, perdão, velocidade do trem, que vale 2. E a diagonal é o que eu estou procurando. Então, para calcular isso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado igual 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado vai ser 2,25 mais 4. Velocidade resultante ao quadrado vai dar 6,25. Raiz quadrada dos dois lados, a velocidade resultante, ali fica 2,5, 2,5 metros por segundo. Tá? E o vetor está desenhado lá. Ajudou, gente? Maria Luísa, deu para esclarecer um pouquinho? Estou perguntando para ela que ela perguntou no início, tá, gente? Até antes de todo mundo entrar, para falar sobre isso.
Maria Luísa tem pulso? Está viva aí? Bom. Ou ela não entendeu nada, já desistiu, ou não está conseguindo responder. Mas beleza. Deixa eu fazer mais um pouquinho mais complicado do livro, só para fechar isso bem, gente. Um assuntozinho importante. E aí eu peço para vocês fazerem mais depois do livro, tá? Não deixa essa matéria sem trabalhar bem nela, não. Já vou falar a página. Página 78. Exercício 28. A ideia é a mesma, só que ele constrói diferente. Ele informa diferente a questão. Tá? Então a gente vai acabar tendo um raciocínio um pouco diferente, mas no final vocês vão ver que ela vai dar a mesma conta. Tá. Seja V1 a velocidade do barco em relação às águas de um rio, de margens paralelas, e V2 a velocidade das águas em relação às margens. Sabe que V1, 40 km por hora, e que V2, 20. Determine o ângulo entre V1 e V2, para que o barco atravesse o rio perpendicularmente. Admita que V2 é paralelo às margens. Então, vamos enxergar, ó, um rio de margens paralelas, né? Então, margem, vou desenhar verdinho, que está gramado. Margem de cima, margem de baixo. E a água lá corre paralela às águas, ou seja, corre bonitinho para cá. Então, essa aqui é a velocidade da correnteza. Ele chamou de V2, velocidade das águas, tá? Que é a nossa velocidade de arraste, né? Então, ali, V2. Tem o barco com velocidade V1. Desenhar o barquinho. Só que eu não faço ideia para que lado que o barco anda. Ele não fala isso. O que ele fala é que o barco atravessa o rio perpendicularmente. Isso quer dizer o quê? Se ele sai de um ponto A, ele chega no ponto B. Alguém fala assim, então ele nada para cima. Não. Se ele navegar para frente, a correnteza joga para o lado, ele sairia na diagonal, ele chegaria no ponto mais à direita. E não é isso, ele chega ali. Então, para ele chegar lá, ele tem que navegar algo assim, ó, nessa diagonal. Velocidade V1 é a velocidade do barco, tá? Em relação às águas. Tá? Pensa comigo, só para entender isso. Ó. Se ele navegar para cá, V1, é como se ele tivesse... É como não, ele tem uma velocidade, uma parte é para a esquerda e uma parte é para cima. Né? Que é o Vx e o Vy. Ele tem que de tal maneira... E detalhe, gente, esse ângulo aqui, se eu desenhar esse vetor muito deitado, o Vx fica maior e o Vy pequenininho. Se eu desenhar muito em pé, é o contrário, o Vx fica pequeno e o Vy fica grande. Então, a projeção, a decomposição aqui, é a sombra mesmo daquele vetor, tá? Ele projetado naquelas paredes, vamos falar assim. Então, depende do ângulo. Mas vamos lá. Ah, tá, eu apaguei sem poder. O que eu estava explicando é o seguinte, que esse V1, então, ele tem uma parte para cima e uma parte para a esquerda. A ideia, quem está navegando aqui, é que essa componente Vx para a esquerda tem o mesmo valor de V2. Né? Vx, ó, vetorialmente eu escrevo assim, ó, é igual a menos V2. Né? Ou seja, tem o mesmo tamanho, mesma direção, só que sentido contrário, né? Aponta para o outro lado. Então, V1x, a velocidade para a esquerda, tem que ser igual a V2. Cai uma, vai subtrair da outra, então ele vai navegar para frente, como resultante, que é o que ele quer. Tá? Essa é a ideia. Mas não é essa ideia que eu vou realmente aplicar, só para entender a questão. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, então. Eu vou desenhar o vetor V1. Vou desenhar o vetor V2.
E a soma deles tem que ser para cima. Então, é mais ou menos essa ideia. Imagine que aqui eu reproduzo o vetor V2, eu desenho ele grande demais. Melhorou. Ó, V2. Aqui eu vou copiar o vetor V2, ó, pontilhado de azul ali. E aqui eu vou copiar o vetor V1, pontilhado de vermelho aqui. O vetor soma, então, ó, regra do paralelogramo, tá vendo? Um vetor para cá, outro para cá, saem do mesmo ponto. Copiei o azul lá em cima, copiei o vermelho do lado. A diagonal aqui, ó, desse paralelogramo é o vetor resultante, que tem que ser para cima. E o que ele quer é esse ângulo aqui, ó, entre V1 e V2. É isso que ele quer. V1 e V2 somados dê um vetor para cima e ele quer esse ângulo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, presta atenção. Se eu desenhar o V2 aqui um pouco para a esquerda, de tal maneira que o V2 fica aqui e o V1 fica aqui, ó. Não, esse aqui é o V resultante, desculpa. Não, peraí. Desculpa. Eu vou desenhar assim, ó. Trazer o V2 para cá, deixar o V1 quieto. Trazer o V2 para cá. Trazer o V resultante para cá. Estou tentando desenhar um triângulo. Por quê? Porque eu enxergo melhor usando triângulos. Então está aqui, ó. Arrastei o V2 para cá, ele ficou aqui embaixo, e esse V resultante para cá. Fechou o triângulo. Esse ângulo daqui, eu vou chamar de alfa. Se eu achar alfa, que é exatamente esse ângulozinho daqui, eu vou achar teta. Porque os dois são suplementares, né? Os dois juntos são 180. Então eu vou achar alfa para depois achar teta. Eu tenho quais valores? Eu tenho V1, que é a hipotenusa do triângulo, e tenho V2. Olha só, V2 é o lado vizinho, é o cateto adjacente. Lembra que eu falei no início da aula de hoje que para relacionar os lados do triângulo e ângulo, eu uso relação trigonométrica. Se eu falar que cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de alfa é V2, né, lado vizinho, sobre a hipotenusa. E aí eu resolvo. Cosseno de alfa é igual a V2. Cadê V2? Velocidade da água vale 20. V1, 40. Então, cosseno de alfa, 20 sobre 40, vai dar meio. 1 sobre 2. Qual ângulo cujo cosseno é meio? Isso a gente tem que saber, tá? A relação trigonométrica, os valores lá dos ângulos notáveis, né? 30, 45, 60, pelo menos. Então, o cosseno que dá meio é de 60 graus. Seno de 30 é meio, cosseno de 60 é meio. Então, voltando lá para o desenho, esse ângulo daqui é de 60 graus. Então, o θ é o ângulo que somado, ó, θ mais 60 é 180. Eles são suplementares. Então, θ, 120 graus. Tá vendo? Uma questãozinha um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada, mas que a gente faz desenhando os vetores. Então, quem perguntou antes, tem que desenhar sempre? Tem exercício que não desenhar, você nem mexe. Você não consegue nem sair do enunciado. Então, tem que desenhar. Vamos. Precisando de uma água. Vamos lá. Eu vou pegar agora o de gráficos, né, que pediram. Enquanto isso, vocês dão uma olhada na resolução. Deixa eu ver. O gráfico é o exercício. É o 8. Então, é a aula 5. 5B.
Peraí, procurando o arquivo, tá, gente? 5B está aqui. Tá aqui, tá, achei. Bom, se tiver tudo ok, então, vou sair desse. Tá, esse, lembrando, é do livro, né, da página 78, eu acho. 78. Tá aqui a página. Beleza? Exercício 28. Agora eu vou fazer o de frequência, o 8, de gráfico. Exercício que o pessoal teve mais trabalho, se ficou grande mesmo, mas gráfico tem que treinar muito, tá? Então esse eu não quis reduzir, não. Pensei muito. Vou fazer menor, eu falei, não, deixa trabalhar com gráfico. Gráfico não é algo que a gente pode passar sem treinar bastante. Seguinte, gráfico. A gente tem que saber olhar para um gráfico e saber de cara qual o movimento que está trabalhando. Então, a aula de gráfico eu trouxe o seguinte, ó. Eu fiz uma lembrança rápida de quanto que você tem um gráfico numa reta e quando tem uma parábola. O cara tem que olhar e saber isso. Quando for reta, eu tenho a chamada função do primeiro grau. Que diabo é isso? É quando o valor aqui na horizontal, né, esse valor desse eixo, ele não está elevado, ele está elevado a 1. No caso aqui, o x, só x. Tá? Se ao invés de x for tempo é quando t está elevado a 1. Então, isso aqui, ó, essa função, o gráfico é uma reta. Olha essa daqui, ó, essa função, o gráfico é uma reta. Quando for uma parábola, eu tenho a função do segundo grau. Então, ó, o x aqui, ó, o eixo horizontal, elevado ao quadrado. Se eu tiver uma outra equação, vamos pegar essa aqui. Ao invés de x é o tempo, ó, a equação qual que é? Tempo ao quadrado. Então, função do segundo grau é uma parábola. Então, de cara, eu tenho que olhar para o nosso exercício e já ver, ó, função do primeiro grau, função do segundo grau, função do primeiro grau. Tá? Eu tenho que entender isso, porque aí, quando eu entendo isso, vamos lembrar das equações da cinemática, né, que a gente está estudando cinemática, são 3 funções, na verdade, que a gente não viu o gráfico disso aqui, ó, Torricelli. A gente não trabalhou com essa. O gráfico, então, é sempre gráfico em função do tempo. Tem 3 equações em função do tempo. Tem essa. Função do primeiro grau, ó, t elevado a 1. Tem essa. Função do primeiro grau, t elevado a 1. E tem essa. Função do segundo grau. T elevado ao quadrado. Beleza? O valor mais alto, né? Θ elevado a 1, θ elevado ao quadrado. Esses aqui não têm aceleração. O movimento é uniforme, velocidade constante. Esses dois têm aceleração. Movimento com velocidade variável, né? Ele é uniformemente variável. Só que esses dois aqui, o gráfico é reta. E esse aqui é uma parábola. Que é essa curva aqui. Então, daqui eu já vejo o seguinte, ó. Essa função é uma reta, é a primeira ou segunda. Parábola é a terceira, reta, primeira ou segunda. Aí eu tenho que olhar agora para quais grandezas estão relacionadas. Deixa eu abrir na aula ali, que a imagem ficou mal copiada. Não entendi por que não. Cadê a aula de gráficos? Esse daqui? Não, é o outro. Esse aqui. Tá vendo? Eu tenho que olhar para cá e já enxergar o seguinte, ó, quem está em função do tempo. Espaço, espaço, velocidade. Espaço pelo tempo, uma reta. Espaço pelo tempo, reta, função do primeiro grau, esse aqui é movimento uniforme. Isso quer dizer o quê? Não tem aceleração, a velocidade é constante, beleza. Espaço pelo tempo. Parábola, função do segundo grau, é essa função aqui, ó, movimento uniformemente variado. Tem aceleração, a velocidade é variável, tá? E esse daqui,
Ah, esse é uma reta, é MU também, calma. Ó, é velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo, você tem aceleração, ó. É essa função aqui. Então, esse aqui é um movimento que a velocidade varia. O próprio gráfico já fala, né? Velocidade genuína, ó. 50, 40, 30, vai até negativo. Então, esse aqui também é movimento com aceleração. Então, o primeiro caminho, o mais importante que eu acho até de cara, é você saber fazer isso. Saber o que o gráfico te fala. Tá? Aí, outra coisa que ele me fala, aqui, vamos analisar. Espaço pelo tempo. O tempo está passando, o espaço está aumentando. Opa, ele anda para frente. Ó. Posição menos 40, menos 20, 0, 20, 40, ele está andando para frente. É o que a gente chama de progressivo. Esse daqui, ó, o tempo passa, o espaço aumenta. Ele aumenta mais do que o outro, né? Porque ele está acelerando, ele está indo cada vez mais rápido. Mas aumenta, ele anda para frente. Ó. 50, 200, 450, vamos que vai aumentando bastante o espaço, mas anda para frente. Também é progressivo. Então, esse é progressivo. Deixa eu só fazer de outra cor. Deixa eu respondendo aqui. Ó. Esse é progressivo. Esse é progressivo. Tá? Agora, esse daqui é interessante. Esse daqui é o seguinte, velocidade e tempo. Velocidade positiva, aqui está o zero. Ó. Esse eixo vermelho aqui é onde define zero. Então, para cima, velocidade positiva, para baixo, negativa. Velocidade positiva, a gente quer dizer que o corpo anda para frente, na trajetória, né? Você tem lá os espaços, cresce para a direita, então, essa velocidade positiva, ele anda para frente. Só que repara que em 5 segundos, aqui é 5, por isso que eu até marco esses 5 segundos aqui, em 5 segundos, a velocidade é zero, e ele começa a andar para trás depois, a velocidade negativa. Então, na verdade, esse corpo ele anda, quando dá 5 segundos ele para, e depois de 5 segundos ele volta. Ele anda para frente, freando, ó, diminuindo a velocidade, para e volta. Repare que na volta, o módulo da velocidade vai aumentando, então ele volta acelerando. Então ele vai freando, volta acelerando. Isso acontece por quê? Porque existe uma aceleração para trás. Como que eu sei disso? Ela freia a velocidade, então ela é contrária a essa velocidade, mas ela continua existindo, então depois ela acelera o corpo. Então esse movimento é para frente, progressivo, para trás, retrógrado. Então ele é os dois, é progressivo e retrógrado. Progressivo até 5 segundos e retrógrado depois de 5 segundos. Beleza? Progressivo e retrógrado. Esses são os dois. Vamos lá agora. Agora é trabalhar cada gráfico separado. A gente interpretou os movimentos, já sabe o que está acontecendo. Anda para frente, anda com velocidade constante, acelera. Já entendi os gráficos. Então agora, vou pegar as perguntas. O espaço inicial, o gráfico é espaço pelo tempo. No tempo zero, que é justamente esse ponto aqui, é o zero. O gráfico está lá no menos 40. Então, ele está na posição menos 40 em 0 segundos. O espaço inicial, menos 40 metros. Só isso. Velocidade inicial ou velocidade constante. Né? Se a velocidade variasse, era inicial. Como não varia, ele quer constante. Gente, para calcular a velocidade, você tem dois caminhos. Você pode usar a equação V igual a ΔE sobre ΔT. Aí você pega qualquer distância aqui, qualquer intervalo que você quiser. Por exemplo, ele anda aqui, ó, da posição 0 até a posição 40, ó, de 0 até 40 metros, no tempo de 10 até 20 segundos. Né? Ó, ele sai do 0 em 10 segundos, chega em 40 em 20 segundos. Então, esse intervalo aqui, 10 segundos. Então, 40 sobre 10 é velocidade de 4 metros por segundo. Esse é um caminho, ou você usa a função horária mesmo. S igual a S0 mais VT. Para fazer isso, você escolhe um ponto qualquer. Pode pegar, por exemplo, esse ponto final aqui, ó, onde o espaço é 40, onde o tempo é 20. E joga lá, ó, S 40, quando o tempo vale 20. A posição inicial é menos 40. VT.
E aí eu vou achar a velocidade. Vai ficar 40 menos 40 dá 80, que é igual a V vezes 20. Pode dividir os dois por 10. Ó. 8 dividido por 2, velocidade 4 metros por segundo. Então, tanto faz o caminho que você escolhe. Lembrando que aquela equação que eu botei antes é a mesma que essa, né? Então, 4 metros por segundo. A aceleração, pô, é uniforme, não tem aceleração, zero. Função horária do espaço, o que é isso, gente? Isso teve gente que errou na prova. Função horária do espaço é você escrever essa função aqui, ó. Nesse caso é porque o movimento é uniforme, né? Então é essa função horária. É para escrever essa função aqui, substituindo só esses valores, S0 e V, que são os valores fixos no movimento. Então ele começa na posição menos 40, a velocidade é 4. É isso. Você não termina a conta. Tem gente que terminou a conta, botou um valor de t qualquer e terminou. Não pode. A função horária é uma fórmula montada. Aí você só põe a unidade do lado, sistema internacional. Né? Metro, segundo, por aí vai. Então a função horária está lá embaixo. E a função horária da velocidade não tem. Por que não tem? A função horária da velocidade é essa fórmula aqui. Ela é para um movimento com aceleração. Esse não tem aceleração. Então, nesse caso, a função horária da velocidade não aplica. Não aplica. Segundo gráfico. Então, já interpretamos que é um movimento progressivo, né? O espaço vai para frente, tem aceleração, gráfico espaço pelo tempo, com a parábola, a função do segundo grau vai ser essa aqui. Ó. Tá. Aqui é o seguinte, ó, espaço inicial está fácil. Ó. Tempo zero, o espaço é zero também, tá vendo? Esse ponto aqui, 0, 0. Então, espaço inicial, 0 metros, já está direto no gráfico. A velocidade, gente, inicial, tem como só de olhar para o gráfico ter uma ideia. Tá? Como assim ter uma ideia? Deixa eu falar rápido isso aqui. Na aula eu pus isso, não pus? Estou falando assim com uma certa reticência, porque isso é uma coisa que eu não costumo aprofundar muito, não. Eu acho que não é o momento de vocês verem isso tão assim, mas vamos lá. Quando você tem uma parábola, vou bolar esse desenho. Deleta isso, apresenta. Rapidinho. Tá, passa. Vamos para a parábola. Quando você tem uma parábola, gente, se você marcar aqui, ó, uma reta tangenciando o ponto dela, essa inclinação da reta define a velocidade naquele ponto. Então, aqui a inclinação é positiva, né, porque é para cima, você tem a velocidade positiva nesse ponto. Se eu souber esse ângulo, eu calculo a tangente desse ângulo, eu vou achar a velocidade exatamente naquele ponto. Isso no ensino médio é pouco cobrado, tá, gente? Só para ter uma noção. Então, a inclinação positiva, aqui a velocidade sempre positiva. Repara que quando a inclinação for negativa, no outro ponto aqui para trás, a velocidade é negativa. De fato, o espaço diminui aqui. Nesse ponto mais baixo, se eu não traçou. Deixa eu voltar para lá. Esqueci que não tinha isso lá. Se eu traçar no ponto mais baixo da parábola uma reta tangente, a inclinação é zero. Ela fica deitada. Então, no ponto mais baixo, no vértice da parábola, naquele lugar a velocidade sempre é zero. Interpreta comigo, ó. Se isso aqui é espaço pelo tempo, o espaço está indo para trás, diminuindo e aumenta. Isso quer dizer o quê? Que ele está andando para um lado, para e volta. Então, esse aqui é o ponto de V0. Então, aquele exercício, no tempo zero, eu estou no vértice da parábola. A velocidade é zero. É só botar ali, então, V0. Tá? Mas, como eu falei que isso é uma coisa que a gente nem trabalha muito no ensino médio, eu vou te dar o caminho para você calcular esse V0 de uma maneira mais confiável. O que você faz?
Pega um ponto qualquer do gráfico, pode ser esse, ó. S igual a 200, tempo igual a 10, e substitui na equação. Ó, S200, espaço inicial 0, velocidade inicial estou procurando, o tempo, quando o espaço é 200, o tempo é 10, mais A, 10 ao quadrado, sobre 2, né? Tempo ao quadrado sobre 2. Então, arrumando essa equação, melhor dizendo, ó, 200 é igual, vou botar o contrário aqui, 10 vezes 0, mais, ó, 10 ao quadrado, 100, 100 sobre 2, 50. Vou dividir todo mundo por 10, e aí eu vou achar 20, que é igual a 10, divide por 10 a 0, mais 5A. Então, V0, 5A. Então, eu tenho aqui essa equação que não resolvo, tem duas incógnitas, o que eu faço, então? Pego um outro ponto. Qual outro ponto que eu pego? Esse aqui de cima. 415 segundos. Vou pegar um valor menor. Para de ser bobo. Ó, pegar esse ponto aqui, ó, 50 metros e 5 segundos. Qualquer ponto que eu pegar tem que dar certo. Então, S igual a 50 metros, tempo 5 segundos. Fala em tempo, nosso tempo já acabou, né? Deixa eu só dar uma acelerada aqui para indicar esse caminho. A equação é a mesma, vou copiar de novo aqui, porque ela está perdida lá em cima. E aí substitui, ó, S50, espaço inicial, já sabia que era 0, velocidade inicial, estamos procurando, o tempo, ó, quando S é 50, o tempo era 5, mais A, 5 ao quadrado, sobre 2. Gente, aqui acompanha comigo, eu vou dividir todo mundo por 5. Vai ficar assim, ó, 50 por 5 é 10. O 0 eu vou ignorar, né, não faz diferença. 5 por 5 dá 1. Aqui, ó, vai ficar 25 por 5, que é 5, né? Sobre 2, 2,5. Eu estou com duas equações, com duas incógnitas. Eu monto um sistema. Que fica, ó, vou escrever só mudar a ordem, tá? Vou botar primeiro aqui V0, mais 5A é igual a 20. E esse daqui, V0, mais 2,5A igual a 10. Tá? Bom, já que vocês devem estar exaustos, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pedir para vocês calcularem depois esse sistema. Vocês vão achar, então, o valor da velocidade e o valor da aceleração. Já te adianto a resposta. Tá? Você vai achar a velocidade 0, velocidade inicial 0, e a aceleração 4. Beleza? Calculando isso, já tem a resposta da velocidade inicial e da aceleração. Então, esse sistema já responde duas coisas. Aí depois vai montar as funções horárias. O que é montar as funções horárias? É substituir nessa função aqui, ó, a função horária ali é do segundo grau, a do espaço, né? E nessa aqui da velocidade, substituir os valores fixos, né? O S0, V0 e A, V0 e A. Então, ficaria algo mais ou menos assim, ó. O S0 é 0, o V0 é 0, é 0 mais 0, mais 4t ao quadrado sobre 2. Então, a função horária aqui, 2t ao quadrado. E nesse caso aqui, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 4. Você vai achar V igual a 4t. É isso. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, como já passou do tempo, e aí vai ficar até muito cansativo para vocês, feito o primeiro e o segundo gráfico, tenta fazer o último. O último já te adianta uma coisa, é o que o pessoal está agarrando no último. Não tem como achar o espaço inicial. Tá? Então, o último não
tem como calcular o espaço inicial, já é uma resposta. A velocidade inicial está no gráfico, né? Tempo zero, velocidade inicial. A aceleração, você pode usar ΔV sobre ΔT. Você tem ali a variação da velocidade pelo tempo, calcula isso, e depois você monta as funções horárias. Esse lance dos 5 segundos era mais para isso, tá? Para entender que ele tem dois movimentos, um progressivo e outro retrógrado. Então, terminem essa questão que me pediu para fazer. Se não conseguir, eu tenho ela resolvida, escaneada. A Laura. Se você não conseguir terminar, Laura, você me fala que eu te mando ela. A Laura está aqui ainda? Não, a Laura já saiu, mas ela vai fazer a gravação depois, então. Tá? E aí, gente, para não esgotar vocês, acho que a gente já pode dar uma parada por hoje. Pode ser? Vocês estão ainda? Vocês estão vivos? Eu tô. Beleza, Gustavo. Deu para esclarecer um pouco alguma coisa, gente? Deu? Beleza. Tá. Só para deixar claro, o pessoal tem pedido aula 5 no horário das aulas, eu vou marcar algumas, tá? Estou só esperando entrar no assunto que eu posso fazer isso, mas os plantões vão continuar. Esses plantões nossos na quarta e na quinta. E também estou sempre disponível lá no WhatsApp. Às vezes eu demoro para responder, mas eu acabo respondendo, tá? Vocês mandam lá. Tchau, professor. Obrigado. Gente. Vou liberar vocês, então. Já estou muito tempo aqui, tá? Obrigadão pela atenção. E eu vou ver se essa gravação ficou ok. Eu mando depois o link para vocês. Tá? Obrigado você, gente, pela presença. Abração.